dia, o senhor torce para quem aí no Rio de Janeiro? Na verdade, eu torço pro Vitória da Bahia, que está na terceira divisão. Então, assim, é É melhor, complicado, porque eu ué. É sou melhor baiano, torcer né? pro Vitória, porque aí não passa muito perrengue. O Não. Vitória já foi um dos grandes clubes, é o Vitória mesmo que eu conheço. O Vitória foi um dos Sim, maiores Vitória da clubes que Bahia eu que já fez vi a final jogar. contra o Acho que o Palmeiras, né? Mário Sérgio jogou no Vitória. Meu amigo Sim, Mário Sérgio acho jogou. que jogou no Vitória. Não jogou? Pô, era um Jogou. tibaço, tá na terceira divisão. Putz, eu Sim. adorava o Vitória, cara. Adorava o É. Vitória. O Vitória sempre foi um grande time para estar na terceira divisão. Eles devem ter roubado muito, os diretores devem ter roubado muito o Vitória para chegar na terceira divisão. Bom, doutor Júlio, é um prazer falar com o senhor. Mas os caras são precipitados aqui, a pauta já vem com precipitação. Nós não podemos ainda acabar com a pandemia no Brasil. Primeiro que a gente está batendo recorde de mortes todo dia porque tem muito mais casos. Se tem mais casos, está morrendo mais gente. Né? E aí já estão me perguntando aqui, podemos considerar já a Covid-19 uma endemia no Brasil? Olha, eu que sou burro pra caramba, eu não sou cientista, é muito cedo para a gente ficar falando em endemia. Calma aí. A gente não sabe nem que pulo vai dar esse vírus aí. Tomara que aconteça o que está acontecendo e o número de casos, apesar de alto, daqui a pouco faz a curva, como fez a curva em todos os outros países, para baixo. Mas aqui a gente tem que lembrar, nós somos um país continente, temos microclimas variados, temos uma miscigenação de raças que eu não sei se tem em qualquer lugar do mundo. O Brasil é um país que tem raças diferentes de todo tipo, entendeu? Então é difícil você perguntar isso para um cientista que ele vai dizer isso que eu estou falando. Então é cedo para você dizer que esse bicho já chegou onde ele podia chegar aqui no Brasil. Nos outros países, a Dinamarca, por exemplo, que é um país pequeno, da metade da população de São Paulo, se contar a região metropolitana, dá um terço, né, ou menos ainda. Aqui tem 23 milhões de habitantes, a Dinamarca tem 5 milhões e 600 mil habitantes, mas a Dinamarca já erradicou esse negócio praticamente. Já, não é que erradicou, os casos são tão pequenos que ela liberou geral, que é o que um dia a gente espera que aconteça aqui. Mas no Brasil nós temos que esperar mais um pouco para dizer isso? Temos sim, Datena. Temos que esperar mais um pouco. A gente está vivendo em algumas regiões o pico da Omicron, né, dessa nova onda. A nossa média de mortes, a média móvel de mortes, ela está estável, perto de 1.000 óbitos. A gente já vê uma tendência de estabilização em queda no número de casos. Algumas regiões já apresentam queda de hospitalização, como a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, mas a gente tem que somar todos os estados, todas as cidades. Então, se a gente colocar no contexto do Brasil, nós ainda estamos vivendo um momento bastante complicado, com elevado número de óbitos. Isso vai passar, isso deve acontecer a partir de final de fevereiro, de março. A gente vai ter uma situação mais tranquila, assim como os outros países da Europa e parte dos Estados Unidos. Mas no final a gente vai ter que entender qual foi o impacto na nossa sociedade. O que a gente tem, que é diferente dos outros países, principalmente a Dinamarca, que você citou, é a nossa baixa cobertura de terceira dose. E isso impacta no número de óbitos, principalmente nos idosos acima de 60 anos. Quem não está com terceira dose nesse momento e tem mais de 60 anos, tem um risco muito elevado para hospitalização e óbito. É o que eu ia perguntar. Ela é menos letal? Se espalha mais, é menos letal? Eu ia perguntar por quê. Acho que está aí a explicação, né? Por que as pessoas estão morrendo de Ômicron se ela é menos letal? É a falta da vacina, é isso? Normalmente é isso? É isso, Datena. Tem dois componentes, né? É lógico que as pessoas não vacinadas são o grupo que mais se hospitaliza. O maior número de pessoas que vão a óbito são pessoas que não vacinaram, não tomaram a primeira dose, não tomaram a segunda dose, depois não tomaram a terceira dose. Existe um grupo que nos preocupa muito, que são os idosos, porque os idosos têm mais risco para hospitalização e óbito. Então, nesse grupo específico de idosos, a gente tem que ficar atento ao seguinte: você não completou a sua terceira dose ou se completou a terceira dose há mais de 4 meses.
porque isso indica que sua proteção não está tão elevada para hospitalização e óbito. E por isso que se discute a quarta dose, especificamente para o grupo de idosos. Tem países já vacinando os idosos acima de 70 anos com essa quarta dose para garantir a proteção para hospitalização e óbito, que é o objetivo final da vacina. Não é prevenir transmissão, é prevenir hospitalização e óbito. Tem a impressão que vai sobrar a vacina, então a quarta dose poderia ser aplicada. Ela deve ser tomada no tempo da vacina? O cara que tomou a vacina tal, para tomar a quarta dose, precisa do tempo da vacina tal, né, que é os meses definidos, é isso? Por exemplo, eu vou citar um caso meu, eu tomei 2 doses da AstraZeneca e uma de Pfizer, né? A partir da última vacina, qual seria a minha quarta dose? Quando eu deveria tomar a quarta dose? Ou quem tomou 3 doses de AstraZeneca, ou quem tomou só Pfizer, enfim. Eu tenho a impressão que é pelo tempo da vacina que a quarta dose pode ser aplicada. Não? Exatamente, Datena. O tempo é fundamental, porque, principalmente no contexto da Ômicron, enquanto a gente não tem uma vacina adaptada, é importante entender se você tem mais de 4 meses da sua última dose, você já apresenta um risco elevado. Então, pode ser da terceira dose, pode ser da segunda dose, quem não fez uso da terceira. Então, especialmente nessa população de idosos, pessoas com comorbidade, é importante estar com o seu esquema atualizado. Não deixar, por um período maior de 4 meses, sem a sua vacina. Lógico que no futuro a gente vai ter vacinas melhores, mais adaptadas, com uma proteção maior. Não é possível que a gente tenha que vacinar essa população idosa a cada 4 meses. O ideal é que a gente vacine todo ano, assim como a gente faz para a influenza. Então, essa vem sofrer algum tipo de adaptação para se adaptar às novas variantes e garantir uma proteção por mais tempo. Olha, então, a partir da última dose da vacina, a quarta dose. Você tem que tomar a quarta dose a partir da última dose da vacina que você tomou. É essa a conta. Sai correndo procurar a partir da quarta dose. Se não tomou a terceira dose, sai correndo procurar, porque você está no grupo de risco. Esse é o grande detalhe, se você deixar passar. Vai tomar a terceira dose, já passou o tempo pra caramba, e quem tomou, conta 4 meses a partir da última dose de vacina e vai tomar a vacina. Ainda continua a resistência de alguns pais com a vacinação infantil. Eu comentei com o doutor Boulos, vou comentar com o senhor, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, nenhuma criança morreu por causa de vacinação, que a gente saiba, e quem morreu de criança e foi hospitalizado, da maioria das vezes, foi criança que não tomou vacina. Então, a segurança da vacina infantil. Total segurança da Atena. Inclusive, essa vacina de 5 a 11 anos, ela tem 1/3 da dose da vacina do adulto e ela causa menos eventos adversos, que foi bastante comentado, como a miocardite, nenhum óbito associado à vacina. Então, é importante, sim, que o pai leve sua criança ao posto de saúde. Essa vacina já está disponível e, atualmente, a gente tem 2 opções, né? A gente tem a Pfizer e a Coronavac, que é uma vacina também muito segura, de vírus inativado. O Chile já aplicou para milhões de pessoas. Então, você pode escolher a vacina que vai ser aplicada no seu filho sem nenhum problema. E o objetivo principal da vacina, novamente, reforçando, é prevenir hospitalização e óbito. Muitas pessoas perguntam, por que só agora vocês estão dizendo que é importante vacinar as crianças? Porque a Ômicron tem uma taxa de contágio extremamente elevada e, por conta disso, vai acometer mais as crianças nesse momento do que acometeu no passado, né? Então é bom esclarecer isso para a gente diminuir esse ruído em relação à vacinação nessa faixa etária. Tem uma pergunta aqui interessante, mas eu vou usar a pergunta só para alavancar outra pergunta aqui. Olha, na sua experiência, quando haverá novas variantes e linhagens do coronavírus? Se ele soubesse isso, ele ia ganhar o prêmio Nobel da Medicina e iria ser colocado lá do Einstein, do Stephen Hawking e daí por diante. Claro que ninguém pode prever um negócio desse aqui. Isso é absurdo, esse vírus se multiplica de uma maneira, qualquer vírus, né? Olha, quando vai ter... Isso é um absurdo, não dá nem para responder. Mas é o seguinte, estão falando daquela BA2.
Porque o cientista ele tem que estar preocupado com as linhagens novas que surgem, é claro. Mas além dessa BA2, deve ter BA não sei o quê, deve ter um monte já de linhagem aí. Então, não é assim que funciona. Precisa ver se no replicar do vírus, de repente, ele erra ao se replicar e produz uma variante complicada. Isso pode acontecer? Pode, mas não vamos pensar nisso, porque aí é a tempestade perfeita. Nós estamos falando aqui já em quase fim de uma fase de pandemia e começo de uma fase de endemia. Se a gente for ficar traçando o pior do cenário, ninguém aguenta mais isso. O cientista é obrigado a aguentar, porque ele é obrigado a estudar. Ele é a nossa defesa entre o vírus e a gente, entendeu? Então ele é obrigado a pensar nisso. Mas se você for pensar nisso, você não sai de casa, não. Porque pode, não há dúvida nenhuma, 1 ano e meio atrás, antes da Omicron, eu perguntei ao Dr. Croda, 1 ano e meio atrás, se de repente, num lugar que não tem muita vacina, como a África, surgiu uma nova variante que seja pior do que essas que estão aí, e de repente surgiu a Omicron. Então não dá para ficar perguntando isso, porque a gente já sabe a resposta. Mas não dá para ficar falando disso, tem que deixar na mão de cientista que está genotipando todo tipo de vírus que tem. Agora, se você pensar nisso toda hora, é bom o doutor Júlio nem responder, porque senão você não sai de casa, velho. Você não sai de casa, possibilidades há. Datena, tem uma boa notícia em relação a novas variantes, Qual né? É que, mesmo que surjam novas variantes, vamos dizer, a letalidade dela vai ser cada vez menor, porque a população vai estar imunizada, seja pela vacina ou pela circulação. 50% é a imunidade da população... de rebanho? É a tal imunidade de rebanho? Não chega a imunidade ou não? de rebanho, porque a imunidade de rebanho é para controlar a transmissão. A gente não vai conseguir controlar a transmissão, mas a gente vai diminuir o risco de hospitalização e óbito, como a gente faz para a influenza. Ou seja, o vírus vai continuar circulando, só que o impacto para a sociedade cada vez vai ser menor, porque nós temos imunidade, a imunidade que protege para a hospitalização e óbito. 50% da população já foi imunizada, a estimativa é que 50% da população mundial seja infectada pela Ômicron. Então, essa combinação foi o que aconteceu na Europa, saindo do inverno, né, europeu, e fez com que, nesse momento, tivesse indicadores bastante tranquilos que permitisse a total flexibilização, inclusive abolindo em muitos países o uso da máscara. Então, é isso que vai acontecer. Nós saímos de uma letalidade que era 20 vezes maior do que a influenza e estamos numa letalidade que é 2 vezes maior do que a influenza. A influenza H1N1 se comportou dessa forma também. Ela matava 6 vezes mais quando ela apareceu do que hoje. Então, isso é natural e vai acontecer à medida que a população ganha imunidade. Nós teremos menos casos graves. E mesmo que surjam novas variantes, cada vez menos vai impactar em hospitalização e óbito. É boa notícia. Se matava 10 vezes mais, está matando 2 vezes mais, é uma ótima notícia. Mas fique esperto aí, porque a gripe e a influenza mata pra caramba, mas muito. É que você não sabe. Mesmo com vacina, a gripe continua matando. No Brasil continua matando, principalmente no Brasil, em outros lugares também. Mas continua, em outros lugares pior ainda, que não tem um programa de vacinação como o nosso, para influenza. Mas caiu de 10 para 2. Caiu de 10 para 2, só que a gripe mata pra caramba a influenza. Então, se mata 2 vezes mais, ainda fica esperto aí. Não dá para deixar de usar o álcool, ter o distanciamento se puder e usar máscara, né, doutor Júlio? Ainda não dá, né? Agora, disse o doutor Boulos que usar, mesmo porque é impossível o cara pagar essa máscara aí, N95, é impossível o cara pagar isso aí. É caro pra caramba. E o doutor Boulos diz assim, só em caso de extrema aglomeração. As outras máscaras, até a do tecido, elas servem. A cirúrgica serve também. Porque o povo também não tem dinheiro para comprar a N95, é cara pra caramba. Então, em que caso o cara deve usar a N95? A maioria do povo brasileiro não vai ter dinheiro para comprar a N95. É muito caro. Né? E as outras máscaras, o quanto elas funcionam quanto a Omicron, que diz já o doutor Júlio Croda,
está menos perigosa do que era, mas continua 2 vezes mais perigosa que a gripe comum, que mata pra caramba. Então, vamos devagar aí. O uso da máscara pode ser de tecido, que a maioria usa de tecido, que o cara lava. Ele não tem dinheiro para ficar comprando máscara. Outros usam, o que tem um pouco mais de grana, usa a máscara cirúrgica. Às vezes a empresa até dá. Agora, essa N95 aí, é duro o cara. Primeiro, é duro o cara respirar com esse negócio. E segundo, é duro o cara comprar porque é caro. A máscara, por favor, que muita gente tem dúvida, doutor. Datena, realmente o custo da máscara, principalmente para a população mais pobre, é bastante complicado. O governo poderia estar ofertando, né, uma medida preventiva fácil, poderia estar distribuindo nos pontos Não, de não dá. ônibus, né? Como é que o Não, governo vai ofertar se ele dá 34 bi pro Centrão para eleger o Bolsonaro? Não dá. Os governadores dão 1 bilhão para não sei quem, 1 milhão para não sei quem. Aí no governo não dá, porque deveria dar. Mas enfim, a máscara que o sujeito usa normalmente de tecido, se ela protege, acho que tem uma proteção, enfim, a pergunta é para o senhor. sim, a máscara de tecido, lógico que essas máscaras N95 têm uma proteção maior, o custo é um fator limitante. Como o Boulos já comentou, nas aglomerações é importante o uso de máscara de boa qualidade, mas também, principalmente, é importante usar máscara adequadamente, né? Cobrindo boca e nariz. A gente vê muita gente usando máscara só cobrindo a boca, né? Então, isso permite a transmissão do vírus. Outra coisa, a máscara de tecido tem que ser de tripla camada e tem que trocar de tempos em tempos, né? Quando você vê que existe um desgaste importante. Talvez o uso adequado da máscara seja mais importante do que o tipo de máscara. A gente vê as pessoas utilizando de maneira incorreta, elas retiram a máscara com muita frequência e, portanto, a proteção não é adequada justamente pelo uso inadequado da máscara. Quando os cientistas, não houve político não, tem que ser cientista. Você anda eleitoral, você vai atrás de político, é capaz de você morrer nadando, chegando na praia. Não houve político não. Quando os cientistas determinarem que a pandemia virou uma endemia, nós vamos poder voltar ao normal como era antigamente, ou ainda haverá algumas restrições por conta de um período de transição entre esse flagelo que a gente passou em pouco mais de 2 anos e virar uma gripe com uma influenza que, eu repito, é endêmica, mas mata. A gente vai precisar tomar vacina, acho que pro resto da vida, a não ser que descubram uma cura para esse negócio aí, ou uma vacina que seja definitiva, ou que esse vírus desapareça, né? Então, vão ter que continuar tomando vacina. Mas, quando os cientistas determinarem que nós estamos na fase endêmica, como é a influenza, a gripe comum, como é que vai ficar? Nós vamos voltar ao normal? Finalmente a gente vai poder viver sem restrições ou tem que ficar esperto? Porque também não custa nada, viu? Os orientais, mesmo sem pandemia, eles usam máscara. O cara fica gripado. Você vê o japonês lá com máscara, ele não põe máscara para não pegar a gripe, porque ele já está gripado. Ele põe máscara para não passar a gripe. Eu, por exemplo, durante todo o período da pandemia, eu tive cuidados que eu nunca tive. Não peguei gripe nenhuma vez. Eu tomava vacina e pegava gripe pra caramba. Então não custa nada. Quem pode, está gripado, bota uma máscara. Você não vai transmitir o vírus que pode, de repente, ir para outra pessoa e voltar para alguém da sua família. Então como é que nós vamos viver? Nós vamos viver próximo do normal, mas já mais educados contra enfrentar uma possível pandemia que possa voltar um dia? Exato, Datena. É isso que eu espero, né? Que a gente consiga, pelo menos, se adaptar ao uso de máscara se você tiver sintoma, né? Tentar evitar estar em locais aglomerados se você está gripado, para não transmitir o vírus. Eventualmente, em locais fechados, no momento da onda endêmica, estimular o uso de máscara para diminuir o impacto. E, lógico, contar sempre com a vacinação, que muito provavelmente deve ser anual, para esses grupos de risco, para os idosos, para as pessoas com comorbidade, assim como a gente faz para a influenza, né? Que a gente vacina idosos com comorbidade, crianças como grupo prioritário, e a gente deve adotar essa estratégia para o Covid-19.
A máscara eventualmente vai ser liberada, né, quando a gente entrar nesse período endêmico, para ambientes abertos, para ambientes sem aglomeração, mas eu acho que seria importante o que você falou, a sugestão, sim, de manter o uso da máscara se você apresentar sintomas, para evitar contaminação para as demais pessoas, principalmente nesse período que a gente sabe que é crítico, quando vira uma endemia, um período sazonal. Então, vai acontecer nesse período que tem maior transmissão de vírus respiratórios. Olha, a última pergunta chata. É uma pergunta chata. Principalmente agora para cientista, que nós descobrimos que existe cientista. Ninguém sabia que existia cientista. Depois, os heróis da sociedade que salvaram a sociedade, enfrentaram aí ameaças pela internet. Ninguém sabia que era cientista. O cara achava que cientista só existia em filme da Comics, da Gibi, da Marvel, e daí por diante. Ó, o Dr. Silvana, aqueles caras do mal, que queria explodir o mundo. Ninguém sabia que era cientista. Olha, o Dr. Croda é cientista, ele pode dizer isso melhor do que eu. Ninguém, ó, meu pai é cientista. Pô, você tá brincando, meu pai é jogador de futebol, pô. Seu pai é cientista? Que é isso? Hoje em dia, nossa, seu pai é cientista? Pô, que legal. Mas também tem os transtornos naturais, né? Porque o cara, por exemplo, tem um cantor famoso, ele vai numa festa para se divertir, esquecer que ele é cantor famoso, ô, toca uma aí, aquela lá e tal. A mesma coisa é com o cientista hoje em dia. O doutor Curado deve participar de algumas reuniões com as devidas precauções durante a pandemia, que vem aqueles penteiros perguntar, ô, doutor, como é que é o sintoma da doença, quanto tempo eu devo ficar isolado? Então a pergunta dos penteiros, que é natural, mas não em local inadequado, o cara está para se divertir. Ah lá, o doutor Júlio Croda, ô doutor, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, eu devo ir no hospital, então essas perguntas chatas, mas que todo mundo quer saber, né? Hoje, com essa Omicron, quais são os principais sintomas, ou se tem um específico, e quando o cara deve ir para o hospital ou não? Prometo que essa, como é muito chata essa pergunta, é a última pergunta que eu vou fazer. Datena, é importante, a gente estar disponível para esclarecer, né? Realmente isso acontece com frequência, as pessoas perguntarem a qualquer momento assuntos sobre a pandemia, mas é importante esclarecer que após a vacinação, os sintomas relacionados ao Covid se tornaram muito leves. Então, às vezes, a pessoa apresenta uma dor de cabeça, o nariz escorrendo, e boca e garganta. Ela afeta menos os pulmões. E com a vacinação, esses sintomas são mais leves, duram poucos dias, 1 a 3 dias, e a pessoa, muitas vezes, por apresentar sintomas leves, acha que não é Covid, não faz seu auto-isolamento e continua transmitindo para demais pessoas. Então é importante ressaltar que qualquer sintoma, mesmo que seja leve, é necessário proceder ao auto-isolamento para diminuir a transmissão. A pessoa deve procurar atendimento médico, principalmente se apresenta sintomas mais graves da doença, né? A gente sabe a questão respiratória, a falta de ar, a queda da oxigenação no sangue, se é uma pessoa muito idosa, com muitas comorbidades, é bom ter um acompanhamento médico de perto, medindo a saturação com aquele aparelhinho, um oxímetro, né, no dedo, pelo menos 2 vezes no dia, para ver se está tudo bem. A gente tem visto muitos pacientes evoluindo sem necessidade de hospitalização e óbito. E o grupo que tem maior risco, para a gente reforçar novamente, pessoas muito idosas, pessoas com comorbidade, aí necessário, sim, passar por uma avaliação, fazer um acompanhamento, medir sua oximetria, quanto está a oxigenação no sangue, de forma seriada, todos os dias, para entender se é necessário ou não uma hospitalização. Porque mesmo sem sintomas respiratórios, a pessoa pode ter um acometimento pulmonar. A gente não sabia disso no início da pandemia. E esse acometimento pulmonar é visto pela esse aparelhinho, que é o oxímetro, que a gente consegue identificar como está a saturação, o nível de oxigênio. Bom, eu seria um caso de estudo, porque eu já tive de tudo, né? Eu tenho limitação já de respiração, porque eu devo ter tido alguma pneumonia, que às vezes a gente nem sabe o que é, mas causou sequelas. Quando eu fiz a operação do pâncreas, eu fui obrigado a fazer recuperação respiratória,
né? Então, vinha uma moça aqui e eu soprava naqueles canudinhos. Aliás, melhorou muito a minha respiração por causa disso. Então, ela descobriu que eu tinha uma limitação de respiração natural, né? Então, a minha saturação é 92%. Não é das melhores. Então, se baixar disso, eu já fico preocupado. Com 92 eu estou lá porque eu já respirava mal desse jeito antes. Mas o Dória devia estar ouvindo aqui a nossa conversa, viu, doutor Júlio Croda? Aqui, ó, Dória diz que Estado vai aplicar a 4ª dose da vacina da Covid em toda a população. É o que todo mundo devia fazer, né? E principalmente nesse grupo, né, de idosos com morbidade que já tem mais de 4 meses. Ele está estendendo, né, a aplicação para toda a população. Quando a gente analisa o óbito por faixa etária, por dose de vacina, a gente compreende que as pessoas com 3 doses que eventualmente estão morrendo são idosos. Então, claramente, a vacina nessa população, a gente sabe que tem uma resposta menor e, portanto, uma duração menor da proteção. Em São Paulo tem uma questão peculiar, que vacinou 3 doses com Coronavac, diferente dos outros estados. É importante avaliar essas diferenças também, mas é uma decisão acertada, né? Ele está sendo, de alguma forma, estendendo para toda a população. A gente sabe que os idosos e comorbidades é que tem maior risco de, mesmo com 3 doses de vacina, estar se hospitalizando e falecendo eventualmente. A última pergunta do Pentelho, que eu estou com coceira no nariz, é pelo lado de fora. Aqui. É por isso eu estou usando álcool em gel toda hora, álcool spray. Mas é bom observar, ver se vai aparecer essa rinorreia, né? Essa gripe, a gente tem que observar sintomas, né? Eu já tive pacientes com diversos sintomas, então sempre observar o dia a dia e eventualmente testar se for necessário. Doutor Croda, um prazer e uma honra falar com o senhor sempre, doutor. Abraço grande. Abraço da Atena. Ô Neto, você tá com coceira onde, Neto? Na verdade, primeiro, boa tarde. Não precisa responder nada. Boa tarde, meu querido da Atena. Na verdade, boa tarde, eu depois... Tá no estúdio, Neto? Tô no estúdio, porque hoje o Donos da Bola começa 12:30. Na verdade, eu depois do Covid, eu tenho muito problema na minha vista e também muita enxaqueca. Demais da conta. Uma coisa que eu nunca tive. O doutor Croda já foi? Podia perguntar isso das sequelas, né? Ele já foi, doutor Croda? Eu não sei. Mas pode voltar por telefone, Devia ter perguntado isso. Questão de sequelas, muita gente ficou. Doutor Croda, o Neto tem uma dúvida aí, pode falar com ele, o Neto. Os maiores cientistas do Brasil e do mundo, lá da Fiocruz. Doutor Júlio Croda. Se já é Júlio, é bom, porque meu filho chama Júlio. O doutor, eu perdi 50% do pulmão, né? Quando eu tive o Covid antes da vacina, né? E eu nunca tive problema de... Eu não sei se as sequelas do Covid que eu tive, né? Que foi muito forte, se isso realmente acontece com as outras pessoas. Porque às vezes quando eu falo sobre isso, outras pessoas... Pra UTI. Eu fiquei 6 dias na UTI. Quase fui entubado. Muitas pessoas falam, pô, Neto, eu também tenho isso, pô, eu tenho dor na junta do joelho, eu tenho não sei o quê. Na verdade, eu gostaria que o senhor pudesse falar isso pra gente. Parabéns pelo seu nome. Se é Júlio, é Júlio César. Se é Júlio César, tamo junto. Neto, um prazer estar falando com você, mas realmente existe sequelas importantes do Covid, a gente está aprendendo ainda, mas enxaquecas, cefaleias, né? Tem outras síndromes que a gente chama de desautonomia, que a pessoa passa mal, tem taquicardia, tem sudorese. É comum no Covid. Inclusive, o Reino Unido fez um anúncio hoje falando que isso está trazendo impacto e é a maior causa de afastamento de trabalhadores atualmente no Reino Unido. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Quando lá no começo o próprio presidente, né, afirmava que vamos gerar imunidade de rebanho através da infecção natural. A infecção natural pode, de alguma forma, levar a essas sequelas. Uma delas, como você reportou, pode ser enxaqueca. A gente tem outras sequelas relacionadas ao Covid. E isso pode impactar a economia, porque está associado a perdas de dia de trabalho no serviço. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Tem muita gente pesquisando isso, tentando entender quais são os principais sintomas, montando serviços específicos para isso, né, para acompanhar esses pacientes de forma multidisciplinar e entender qual a melhor terapia
que pode ser ofertada para aqueles pacientes que apresentam o que a gente chama de longo COVID, que é essa sequela após a doença. Ô, doutor, vocês não querendo tomar o programa da Atena, mas eu tive... tomou. É. Você já tomou, se não tá querendo. Mas eu queria só saber do senhor, quando eu fiz o raio-x... Chegou e já sentou na janelinha. Quando eu fiz o raio-x, o meu pulmão estava todo manchado, né? Aí agora tá tudo bem, mas mesmo assim eu sinto cansaço. É isso, muitos pacientes, principalmente que internaram em terapia intensiva, pode ter uma perda de função pulmonar, que é visto pelo aquele exame da espirometria, né? Então, quando você faz alguma atividade que requer um pouco mais de esforço, ou você deve jogar bola eventualmente, né? Com os amigos. Nunca jogou. Aí você pode... Doutor, fui craque, doutor. Não é que eu joguei, eu fui gênio, doutor. Eu sou igual ao mas senhor. Nós somos gênio, doutor. O senhor é gênio. Todos os seus livros que tá ali, o senhor é gênio, doutor. Nós somos gênio, pô. Meia boca, o Neto jogou meia boca. Então agora, depois do Covid, você pode ter retomado essas atividades. Você pode sentir mais cansado do que sentia no passado. É verdade. Isso é essa perda da capacidade pulmonar, né? Que a gente observa nos pacientes com Covid, principalmente naqueles que foram para UTI, que foram entubados. Muito importante isso. Minha senhora, por exemplo, sente muito sono à tarde e tal. Agora é interessante esse dado dito pelo doutor Júlio Croda, lá na Inglaterra e aqui no Brasil também, em qualquer lugar do mundo, isso está atrapalhando demais o mercado de trabalho, porque as pessoas... o cara vai trabalhar com dor de cabeça, a dificuldade é enorme. O cara vai trabalhar com... E tem sequelas mais graves, às vezes, que afetam o coração e tal. Tudo isso está sendo estudado. Doutor, muito obrigado, um ótimo dia ao senhor, obrigado pela gentileza. E eu concordo com o Neto, tanto o senhor como ele são gênios. Abraço grande e obrigado pelos serviços prestados aí à comunidade. O Aladim, gênio da lâmpada, Dillian Gênio. Eu assisti Você achou do jogo do Parmeira ontem? Olha, eu também, não perdia um. Pena que parou de passar. Agora vem cá. O nosso zap está em 99904-8756. Nós vamos dar 42 camisas do Palmeiras. Você vai quebrar o cara da LL Sport, velho. O cara tá trabalhando pro você, velho. Você tá de sacanagem, velho, com o rapaz, cara. Você deu 13, você deu 13 camisas, cara. O cara não vende 13 camisas no ano, pô. Você tá de sacanagem, cara. Uma vez a Band fez... Vocês sabem dessa ou não? Não. Uma vez a Band fez aqui vendeu comercial, não sei